passar a oportunidade para a Yumi, gostaria que a Yumi se apresentasse para nós e depois ela já pode ministrar a palavra. E também já queria agradecer ela por ter aceito esse convite, por estar aqui conosco, amém? Amém. A paz, irmã Raro. A paz, pastora Valdilene. A paz a todos. Boa noite, meus amados do Japão. Boa noite, amados e amadas lá do Brasil, né? Eu estive aí recente, na verdade eu vim embora pro Japão final do ano e eu me batizei e me converti aqui no Japão. Foi em 2011, na época do terremoto, da tsunami. E aí eu recebi o chamado de Deus, né? Ele me mandou, me enviou para o Brasil em 2012, né? Eu, na verdade, eu nunca quis morar no Brasil, mas eu recebi o chamado e fui para o Brasil em 2012. E aí eu fiquei até o tempo do propósito de Deus. Quando Deus mandou, na verdade, eu fui definitivo para não voltar mais para o Japão. Aí quando Deus mandou eu voltar, retornar ao Japão, né? Depois de tudo que passamos, né? Crescimento espiritual, crescimento na vida. Depois de muitas batalhas, eu retornei ao Japão agora, final do ano passado, né? Não faz nenhum ano que eu retornei e tô aqui, né, para fazer a obra de Deus e me sinto honrada, agradecida pelo convite, né, da pastora, da Raro, por estar me dando essa oportunidade de estar passando, né, a palavra de Deus, que é o pão vivo, é o pão, é o alimento, né? É glória a Deus por isso. E meu nome, para quem não me conhece, né, meu nome é Ayumi. Morei 7 anos, não, 6 anos em Curitiba, Paraná, e 4 anos no Mato Grosso, Rondonópolis, que eu sou natural de Rondonópolis, Mato Grosso, e vim para o Japão com 6 meses de idade. E eu tenho, meu primeiro filho nasceu no Japão, né? Ele foi bebê, recém-nascido para o Brasil. Tenho 4 filhos, né? E virão outros. São 4 varões, né? Até minha menina, nem que venha a 10ª, eu vou tentar até minha menininha. E, e a família é uma bênção, né? Meu ministério é minha família. Eu também sou obreira da Igreja Internacional da Graça de Deus, né? Para quem conhece, o R.S. Soares, ou assiste na TV o Show da Fé. E eu sou casada há quase 15 anos, né? Toda a minha família é cristã evangélica, glória, graças a Deus. Então, é isso, minha apresentação. Oh, o seu nome é um pouco É difícil? Yumi, né? Sim, Ayumi. Seja bem-vinda, amada. Aqui no Brasil é manhã, né? Agora são obrigada. 9h10 da manhã. É uma graça, né, o Senhor ter alcançado-nos pela sua presença, né? É um presente de Deus você estar aqui conosco, né? É uma igreja online, mas não deixa de ser, né, um povo, uma igreja repartida em vários lugares aqui do Brasil, aí nos Estados Unidos, mas o Senhor vai alcançar, Ele é o Deus de perto, Deus de longe, Aleluia. né? Estamos ansiosos aqui para receber uma palavra vinda da parte de Deus, trazida pela sua pessoa, né? E é uma honra tê-la aqui no nosso meio. Obrigada, Que Deus pastora. abençoe. Fique à Amém. vontade, amada. Vocês escutarem alguma gritaria, peço desculpa, né? Que eu coloquei os 4 lá em cima, para não me atrapalhar. Mas então vamos entrar na Gente, palavra. É, tinha tanta coisa que eu queria passar, mas eu falei, o que Deus colocar mais forte assim no meu coração é o que eu vou passar hoje. E eu tenho certeza, né? A palavra de Deus lançada, ela não volta vazia, né? Vai ser lançada e vai dar muitos frutos, né? A semente vai ser brotada no coração de cada uma de vocês que estão assistindo, né? Que estão participando desse culto. E Jesus falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele estará presente. Então, que o Espírito Santo me use, que não seja de mim, que tudo que eu venha falar seja dele, né? Que Deus me dê sabedoria. E eu tô um pouco nervosa, né? Nunca fiz, assim, uma reunião online, também nunca preguei na igreja também, ainda. Mas eu tô no eis-me aqui, para o que Deus pedir, eu tô às ordens. Então tá. A palavra que hoje eu vim trazer é sobre legalidade. Né? Muitas pessoas ouvem falar assim, que o diabo só age na vida da gente se a gente der legalidade, né? Abrir uma brecha. Mas da mesma forma é Deus, né? Deus não invade, Deus também ele só age na legalidade. Aí você me pergunta, mas como que a gente dá legalidade para Deus agir na nossa vida? Na obediência. Deus abençoa, Deus age na vida, Deus intervém na vida do obediente.
Quando você obedece, você está dando legalidade para Deus agir na sua vida. E na Bíblia tem mais de 9.000, quase 9.000 promessas, né? A maioria, umas 8.000 de Deus para com o homem e 1.000 de homem para homem, né? Mas todas essas promessas servem para nós. Então, para ela se cumprir na nossa vida, a gente precisa dar legalidade para ela se cumprir. Assim, quando você peca, você está dando brecha, você está dando legalidade para o diabo agir na sua vida, porque ele só age com legalidade. Ele não faz nada se a gente não abrir a brecha, né? Nem que seja uma brechinha pequenininha, né? Porque as raposinhas que destrói tudo. Então, eu escrevi aqui um esboço, né? Para mim não me perder na sequência. Mas eu vou começar falando, né, da vida de Moisés. Moisés recebeu uma promessa, que era de libertar o povo do Egito, né, o seu povo, e levá-los, conduzi-los à terra prometida, a nova Canaã. Mas como ele ia, assim, do nada Deus chamou ele, do nada ele vai libertar 3 milhões, conduzir 3 milhões de pessoas. Então, Deus prepara a gente. Antes dele cumprir uma promessa da nossa vida, Deus não vai cumprir nada se for para nossa morte. E não é a morte física, é a pior morte, a morte espiritual. Se for algo para matar a sua fé em Deus, algo para te matar, porque, por exemplo, as bênçãos financeiras. A bênção de Deus, ela enriquece e não traz dores. Se for para Deus te prosperar, te abençoar, para ver morte no seu casamento ou morte na sua vida com Ele, o esfriamento, Deus não vai te abençoar. Sinto muito em te dizer, mas a promessa dele nessa área não vai se cumprir. Então, por isso, ele nos prepara antes de entregar algo, né? Então, assim que foi na vida de Moisés. Quando ele recebeu essa promessa que ele ia libertar o povo, ele foi levado ao deserto. Ele ficou 40 anos no deserto. Depois, ele ficou mais 40 anos com o povo, né? Por causa de teimosia, rebeldia daquele povo. Porque era para ele ter dado a terra de Canaã, era para eles ter adentrado a terra prometida bem antes, mas devido às murmurações, reclamações, né, devido à desobediência que foi fazendo ídolos, tudo que os mandamentos lá que Deus fez Moisés escrever, o povo não seguiu, então a desobediência causa o atardamento. O tempo de Deus é perfeito, ele não tarda, não falha, mas é nós que fazemos demorar, atrasar, somos nós, ou também podemos adiar. Então, se você está sendo obediente, as promessas de Deus vão te perseguir, não vai precisar ter esforço. Então, eu não vou falar que, você vai acontecer tal coisa, fica na fé que vai acontecer tal coisa. Não, eu vou falar para você ser obediente, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas serão acrescentadas. Você não precisa pedir nada para Deus. Jesus já fez tudo. Ele já te deu, já morreu para termos saúde, ele já levou sobre si todas as dores e enfermidade. A palavra está sendo levada, conduzida para o outro lado. E é isso. E quando Deus manda, obedece, tudo acontece. Então, assim como Moisés obedeceu, para ele, quem sou eu? Um gago, eu não vou conseguir, não tem como. E ele foi conduzido ao deserto, e quando ele voltou, ele foi falar com o faraó. E aqui eu quero que vocês, o primeiro versículo eu vou passar rapidinho, que é só para vocês verem, né? O Êxodo 4, 21. 4:21 fala assim: E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atente que faça diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Ou seja, foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Você acha que ia ser muito fácil? Moisés chega lá: Ô Faraó, liberta meu povo. E pronto. Não. Deus coloca obstáculos para nos fortalecer antes de entregar, ele nos prepara. Ele estava preparando Moisés. Como Moisés ia ser um banana para liderar 3 milhões de pessoas, como eu havia dito, então Deus prepara, desculpa as expressões. Mas então, quando Deus preparou o Moisés, ele levou o povo, mas devido, né, ao povo ficar reclamando, murmurando, demorou, atrasou. Eles ficaram 40 anos rodando em círculos, né, no deserto. Isso eu falo por mim, porque no Brasil, antes de eu vir para o Japão, Deus falava, vai para o Japão. Eu fiquei 3 anos rodando em círculos como este povo. Eu estava no deserto, que o próprio Deus, né? Porque o diabo não tem legalidade na nossa vida, o diabo não pode agir na nossa vida, então tudo é com a permissão de Deus. O próprio Espírito Santo levou Jesus no deserto para ser tentado. Então, eu não teria. Como que eu vou vir para o Japão despreparada para querer pregar o evangelho, para receber o ID? Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, sem ter passado por nada, sempre ser só no oba-oba, como era a minha vida, era muito fácil, assim, a fé, não era uma fé, era uma febre. Eu orava, o céu ficava rosa.
Então eu tive que passar por muitas lutas, Deus me esmiuçou. É como fui passado pelo fogo, né? Não fala que o ouro passado pelo fogo ele fica mais refinado. Então, nesses 3 anos que eu tive, assim, de deserto na minha vida, foi para sair mais forte espiritualmente, né? Então, continuando. Então ele não dá nada para nos matar, uma promessa, né, para nos matar. Por isso, por exemplo, né, precisamos estar preparados. Se for uma cura, você está procurando, né, precisando de uma cura, né, doença, enfermidade, qualquer coisa. E então você vai todo dia na igreja. A pessoa quando está precisando de algo assim, ó, você vai morrer daqui 6 meses. A pessoa até briga com o pastor, pastor, faz mais culto, tô querendo mais culto, né, porque ela tá querendo receber a cura para testemunhar e glorificar a Deus, né, mas assim, tem pessoas que Deus não vai dar a cura, porque depois que ela recebe a cura, o que adianta ela ganhar a cura do câncer e quando ela morrer ela for condenada para o inferno? Deus não quer perder ninguém, ele não tem prazer nisso. Ele não quer que ninguém se perca. Então, se for para você receber uma cura e esfriar, sair da igreja ou ir com menos frequência, Deus não vai te dar, né? Até você estar preparado para receber a promessa. A mãe que tá com os filhos nas drogas, ela tá com o joelho calejado de tanto que ela ora para Deus, para mudar a vida do filho. Tá aí o filho e Deus, né, como a mãe é intercessora do filho, Deus ouve e Deus intercede pela mãe, intercede e cura o filho. E aí, só que daí a mãe não fica mais naquela oração incessante, né, incomodando a Deus toda hora, orando e indo em todos os cultos, de repente ela esfria. A bênção financeira, como eu falei no começo da ministração, a bênção financeira é a mesma coisa. Deus conhece o coração de cada um. Se for para ele te abençoar financeiramente e você esquecer dele, ele não vai te abençoar. Infelizmente. Não é a promessa dele é a abundância, né? A abundância nessa vida, porque Jesus se fez pobre para que a gente tenha uma vida em abundância. Mas, se for para você se esfriar ou esquecer de Deus, ele não vai te dar. Por isso que eu tô falando, né? Obedeça a Deus em tudo que ele vai te entregar. Aí também se prosperar e também for para perder o casamento, que muitos casais, né, não precisa nem prosperar muito, só um pouquinho melhorou a vida, já não dá certo. Então Deus fala que até que a morte separe. Se for para ver separação no casamento, Deus também não vai entregar, né, a bênção financeira. E aí também um versículo que é bem conhecido, que não precisa nem entrar, né, em Salmos 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fazei-me andar em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas. E esse versículo lindo, né, que todo mundo tem até colado em quadros, na parede de casa, ou deixa a Bíblia aberta ali no Salmo 23. Tá, é lindo, mas para acontecer na sua vida, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Andar em verdes pastos é em abundância, é ter os celeiros transbordando. Para você estar sem falta em nada, você tem que ter o Senhor como seu pastor. Não é o seu pastor o homem, o pastor Deus. Jesus é o nosso pastor, é o Cordeiro. E a ovelha ouve a voz do seu pastor. Sabe quando o pastor unge a cabeça da ovelha, derrama, né, o óleo? É para que não venha aqueles bichos, porque se vier os bichos, eles batem a cabeça, a ovelha bate a cabeça até morrer. Então o pastor cuida das ovelhas, guia elas às águas tranquilas, mas a ovelha que ouve a voz do seu pastor, se você obedece a Deus, você vai ter fartura, você vai andar em águas tranquilas, em pastos verdejantes, você vai ter paz. Quando você obedece a Deus, se você não obedece a Deus, infelizmente você não vai ter paz, né, na sua vida. Eu também queria falar sobre Malaquias 3:8, né? Eu nem vou entrar porque eu já sei de cor e salteado. Malaquias 3:8 que fala: poderá o homem roubar a Deus, todavia tu me roubais nos dízimos e nas ofertas. Tem gente que é dizimista fiel ou só ofertante fiel, ela acha que não precisa ser dizimista. A fidelidade a Deus vem em primeiro lugar. Antes de você pagar qualquer conta, antes de você fazer qualquer compromisso, a fidelidade a Deus vem em primeiro lugar. E porque ali em Malaquias 3:8 fala claramente: todavia me roubais nos dízimos e nas ofertas. Não é só no dízimo ou só na oferta. O dízimo e a oferta é como uma engrenagem. Para ela girar bem, tem que estar fiel no dízimo e na oferta. Só o dízimo, só a oferta, ela não vai, né, rodar certo. Então você tem que ser fiel a Deus, obedecer Ele no dízimos e as ofertas, e aí você vai ser obediente e vai ter as bênçãos de Deus, né? E deixa eu ver.
Deuteronômio, todas as igrejas, né, eles gostam muito de falar sobre Deuteronômio 28, porque tem muitas promessas, muitas coisas boas que acontecem, né, as bênçãos que vão te alcançar, que vão correr atrás de você, mas atente para 28, a partir do versículo 15, depois vocês leem todas as maldições que acontecem para o desobediente, aquele que não cumpre. Antes também do versículo 20, do capítulo 28, um pouco antes, também tem a maldição dos desobedientes. Então, tem muitos pregadores que gostam de passar a mão na cabeça das ovelhas. Eu já sou mais dos que exortam. Porque quando a palavra nos constrange, a gente muda. É aí que a gente muda. Porque só passar a mão na cabeça a gente não muda, não acontece nada. Então, quando você obedece, tudo dá certo na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Então, eu não vou ler, é bem forte, né? Então, a partir do 28:15, vocês leem os castigos pela desobediência. É só maldição. Por isso que eu venho falar sobre a obediência, porque quando você obedece, é dar legalidade para Deus cumprir as promessas dele na sua vida. A palavra de Deus não é como do homem que cai no chão, a palavra de Deus não cai no chão, ela acontece. As promessas de Deus para sua vida é real e vai acontecer. E vai, depois da live de hoje, vai chegar mais rápido do que vocês imaginam, porque vocês vão pôr em prática, vão obedecer e Deus vai cumprir. Tá? Em Isaías 40:31 também vou passar só bem rápido, porque tem 4 promessas, né, no mesmo versículo 31, né, que espera no Senhor, renova suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quantas pessoas aqui, né, recebe tantas lutas, provações, acontece tanta coisa, assim, se for abrir para todo mundo tem uma história, todo mundo tem testemunhos, tem milagres, tem coisas para contar. Principalmente lutas, né? Porque Jesus falou que até o final a gente teria, mas ele venceu tudo, então a gente também vai vencer tudo, em nome de Jesus. Então, você tem esperado em Deus? O que espera no Senhor renova suas forças, subirão com asas como águia. A águia voa no mais alto. Então, se você espera no Senhor, você vai ter essa promessa na sua vida. Mas você tem esperado de quem? Você tem esperado do governo aí do Brasil? Vocês têm esperado do governo? Ou você está esperando, a confiança sua está 100% em Deus? Vocês jovens, vocês têm esperado dos seus pais ajuda ou vocês estão esperando em Deus? Você que é casado, casada, você tem esperado do seu cônjuge a provisão, a mudança de vida? Ou você vai lá e faz acontecer? Porque você tem Deus, você já tem tudo, todas as ferramentas que você precisa, você tem. Que é Deus, a oração, a fé e tudo acontece. Então espera no Senhor, né? Por mais que as lutas sejam grandes, né, sempre vocês vão estar com as forças renovadas. E não desista, porque eu não desisti, e vocês também não desistam, porque uma hora a promessa de Deus vai se cumprir e a gente vai olhar para trás e vai falar, tudo valeu a pena, graças a Deus por tudo que eu passei, porque se eu não tivesse passado, eu não estaria onde eu estou hoje. E o que Deus te prometeu, o seu cumprimento será abreviado, né? O que era para levar 10 anos levará 1 ano, o que era para levar 1 ano levará 1 mês. Por isso, agarre nesta palavra, obedeça a Deus, né? Você tem promessas que já era para ter se cumprido na sua vida, assim como eu também, né? Eu tive uma promessa que eu ia receber com 30 anos de um profeta, mas não aconteceu, eu tô com 32, mas eu vou desistir? Falar, não aconteceu, não vai acontecer, não. Eu vou permanecer em fé, permanecer firme, perseverando. Deus ama aquele que persevera, né? Então, é isso. Deus já deu ordem aos anjos ao nosso favor. Ele tá trazendo a bênção, tá muito perto de acontecer. Quando acontece mais tribulações, um monte de luta, uma atrás da outra, é porque tem algo, já tem um reboliço na área espiritual que a gente não enxerga, mas é que a vida sobrenatural é mais real do que a natural. É porque a gente não enxerga. Mas quando tá para acontecer, os demônios já sabem. Então eles tentam de tudo para fazer a gente perder a bênção. A promessa não se cumprir para que Deus, o nome de Deus venha ser envergonhado, mas não vai ser. Então confia em Deus e fica nessa palavra, porque todas as promessas que Deus faz na nossa vida é para honra e glória do nome dele. É para a gente vir testemunhar, amém? Então, é essa palavra que eu vim falar para vocês, né, sobre a legalidade, né, foi breve, foi rápida, mas é isso, e na próxima, né, se tiver oportunidade, eu conto meu testemunho, né, tudo que eu passei e como eu sobrevivi. Deus abençoe vocês. Pastora? É forte, né, gente? É como a Yumi falou, muitas das vezes a gente se apega só nas bênçãos, mas não olha as maldições que pode vir sobre a não posicionar mediante a promessa, né?
Eu acredito muito nessa palavra, eu gosto muito de meditar, que ele fala, né? Se atentares em ouvir a voz do Senhor teu Deus, em obedecer. Se não obedecer, vai vir maldição. Eu me apego muito nessa palavra, né? De um tempo para cá, porque, tipo assim, até você entender qual que é o propósito na sua vida, às vezes você passa por muitas, né? Porque a gente às vezes vai para sacrificar e não obedecer. Uhum. E quando você sacrifica e não obedece, você vai passar por mais lutas, mais provações, porque vai demorar a promessa. Eu acredito nisso. Então, assim, eu me fortaleci, glorificar a Deus pela sua vida, Yumi, Amém. e você sentir a vontade em nosso meio, pode vir mais vezes, né? A palavra, ela é sempre bem vinda às nossas vidas, que é o que vai manter de pé a palavra, né? Nas horas das lutas, das dificuldades, que nos mantém, alimenta é a palavra. Eu queria ver se dá oportunidade mais pessoas aqui para falar sobre esta manhã, né? Deus começou a falar, Deus do início, a gente orou, a gente ouviu os louvores, mas a palavra, ela nos fortalece. É o Amém. alimento eficaz na vida do crente. Quem quiser abrir tá, a oportunidade, é só levantar a mãozinha assim, a gente vai estar dando oportunidade para agradecer a Yumi e também para. Eu creio que todos foram fortalecidos por essa palavra. Amém, A Jesus. Raro já levantou a mão aí, fique à vontade, Raro. Eu gostei muito da palavra, é uma verdade, nós temos que andar em obediência, né? Se nós queremos Deus do nosso lado, nós temos que andar em obediência em todas as áreas, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho do testemunho da Yumi, porque na verdade eu já sigo ela nas redes sociais há muitos anos e eu vim conhecer ela aqui no Japão, mas assim, eu acompanhava um pouco de longe é, a, a história dela e quando ela veio aqui para o Japão, eu adicionei e falei, irmã, eu quero te encontrar, porque realmente, assim, ela tem um testemunho bonito, é uma mulher que poderia ter feito tantas escolhas, gente. Ela poderia ter... uma coisa que eu admiro muito na Yumi, ela era uma grande empresária, gente, no Japão, ela foi modelo, apresentadora de TV, e ela podia ter se corrompido, mas ela permaneceu na fé, sabe? Igual ela falou, muita gente às vezes começa a crescer um pouquinho, a primeira coisa que faz é sair dos caminhos do Senhor. E a Yumi não, eu sempre admirei ela por isso, por ela estar em lugares e ela ser luz, ela ser sal. Amém. Amém, Rara. Obrigada. Realmente, Ayumi, como a Haru já tinha falado de você, o seu testemunho que era forte, e a gente ficou naquela expectativa de você trazer uma palavra. Eu sei que aí no Japão é tarde, é noite, né? Mas assim, a gente estava querendo ouvir mais assim o Não, mas eu dou testemunho. meu testemunho. Eu amo dar meu testemunho. Na verdade, meus olhos brilham quando eu falo do meu testemunho. E também queria colocar aqui, né, que sem santidade ninguém verá Deus. Por isso que eu falo muito da obediência, que foi o que eu aprendi. Quando você obedece a Deus, mesmo em meio a tantas tribulações, pode estar acontecendo o que for na sua vida, Deus te fortalece, Deus te renova. Foi nesses últimos 3 anos que eu morei no Brasil que aconteceu as maiores lutas da minha vida, o deserto, que eu me apeguei mais a Deus, que eu fiquei mais firme, né? Que eu fiquei mais forte espiritualmente e tive experiências espirituais que eu não teria se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. E se Deus não tivesse me moldado, eu não teria vindo com esse propósito aqui para o Japão, né? Que é de abrir essa igreja, de começar assim, já com cultos no lares, e já começou aqui no culto, né, online, compartilhando com vocês. E para mim é uma bênção. E foi assim, meu testemunho, quando eu me converti, eu era modelo, como a Haru falou, eu era modelo em Tóquio. Só que quando eu fui casar com meu marido, estava com meu marido, minha agência era contra, eu saí, aí eu achei outra agência.
Mas quando eu comecei com Deus, não que era pecado ser modelo, porque a gente é modelo de Jesus e aquele meio precisa muito de Jesus. Então, todo lugar que Deus te coloca é para você ser usado por Ele, né? E alcançar vidas. Mas logo que eu entrei, eu não consegui engravidar. 1 ano e 2 meses eu não consegui engravidar. E quando eu fui, me mudei para Tóquio com meu marido para ser modelo, colocar assim a cara só nisso. Eu esqueci filho, falar não quero mais por enquanto e vou focar só na carreira. Fechei contrato de 5 anos de trabalho e passou 2 semanas eu descobri que eu estava grávida, né? E aí já começou o propósito na minha vida, porque meu sonho sempre foi ser mãe desde criança. O que que você quer ser quando crescer? Mãe. E eu tenho 4 filhos lindos, né? Um de 1 ano, que vai fazer 2, um de 4, um de 10 e um de 11, né? Todos meninos. E todos cresceram, nasceram na igreja, cresceram na igreja. Os meus 2 mais velhos já são batizados. Em Mato Grosso, os 2 mais velhos evangelizavam comigo, mesmo em meio à pandemia. Todo dia a gente evangelizava, ia para a igreja, todo dia a gente fazia a obra de Deus. E quando a gente foi pro Brasil, foi um chamado, né? Na época, depois do terremoto que eu me batizei, eu já estava sendo empresária, né? Microempresária, autônoma, como diz, aqui no Japão. Já Deus me prosperou assim, eu comecei a dizimar do zero, eu devia em reais, 20 e poucos mil reais, que eu estava vivendo assim, pegando emprestado de tios, da mãe, porque eu estava grávida, impossibilitada de trabalhar, e meu marido só trabalhando e foi demitido na época do terremoto. Então, eu fui uma das pessoas que foi a Deus pela dor, né? Eu queria ter ido pelo amor, mas é mais fácil ir pela dor quando você tá precisando de Parece que você algo. não meu Deus! Oi? Desculpa, é a Sara. Desculpa aí, homem. Ah, Eu deixei o tranquilo. microfone desligado. Então é mais fácil a gente ir buscar Deus pela dor, né? A realidade, porque quando tá tudo vai bem, quando você é autossuficiente, você pode até pensar que não precisa de Deus. Mas aí Deus sempre te leva a dor para você se voltar a Ele. Foi o meu caso. E quando eu entrei para a igreja foi assim, amor à primeira vista a Deus, eu já entreguei minha vida 100%, nunca esfriei na fé, nunca falei, tô fraca na fé. Até quando eu vim para o Japão, eu sabia que a luta ia ser grande, né? E o meu pastor me orientou, falou assim, uma candeia incendeia a outra. Nunca se esfria, sempre lembra disso, uma candeia incendeia a outra. Então eu tive que vir trazer trazer o óleo reserva para não apagar. E desde a primeira semana aqui, na primeira semana que eu cheguei aqui, eu já fui numa célula, né, na esquina de casa, algumas quadras da minha casa, onde eu estava morando, né, um apartamento. Então, assim, Deus prepara tudo. Então, voltando ao testemunho, quando eu estava aqui no Japão já, né, prosperando, porque eu comecei a dizimar, não foi nem do zero, foi endividada. Deus mudou, transformou minha vida da água para o vinho instantaneamente, igual Nissim hoje. Mas não é fácil não, né, não é assim com todos e não é fácil não. Eu falo assim, a gente falando parece que é fácil, mas não, a gente passa por muita coisa. E quando Deus mandou, ele me deu a promessa que ele fez a Abraão. Quem sou eu perto de Abraão? Não sou nada, não sou ninguém perto de Abraão, de Jó, não posso nem me comparar com estes homens da Bíblia. Mas da mesma forma que ele falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Porque se ele ficasse na parentela dele, ele não ia conseguir alcançar os patamares que ele conseguiu. Ele já era bem de vida, mas ele ficou bem mais. A família que ele teve, ele foi pai, ele é pai de multidões. Ele não seria pai se ele estivesse no meio dos parentes. Porque os parentes falam assim: não, você não pode, você não é capaz. Sabe, você ficar no meio de mente pequena, você acaba absorvendo aquilo. Então, você tem que tomar cuidado com quem você anda, com quem você escuta. Então, a mesma promessa que Deus fez a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, engrandecerei seu nome, ser tu uma bênção. Eu peguei isso e na época do salário do Japão aqui de fábrica, eu ganhava 10 milhões, ganhava 10 vezes mais, né? Ganhava 10 vezes mais do que o salário de fábrica do Japão. Naquela época eu tinha 18 anos, era uma menina desajuizada, descabeçada. Mas eu ouvi a Deus, larguei tudo e fui pro Brasil. E eu sempre me perguntei assim, será que alguém no meu lugar faria isso? Abandonaria essa vida boa, trocar de carro a cada 2 meses? Tipo, eu falava que eu rasgava dinheiro, que eu comprava tudo que eu queria e dava para os outros também tudo que eu queria. Então, eu larguei tudo quando Deus falou, vai para a terra que eu te mostrarei. E eu vi o Brasil, que era um país que, por mais que eu nasci, mas que eu não me via morando lá. Eu nunca quis morar no Brasil, mas quando Deus me mandou, eu atendi ao chamado e fui. Larguei tudo para começar do zero lá no Brasil.
né? E foi bem do zero mesmo, porque até os equipamentos a gente parcelou no boleto, então foi bem do zero. Mas todas as vezes que a gente começa com Deus do zero, sem depender de banco, sem depender de sócio, de qualquer pessoa que seja, a não ser de Deus, é a melhor sociedade que você faz é com Deus, que vai dar certo e vai ser assim, ó, muito rápido. Então, Deus já começou a me prosperar no Brasil bem mais do que o que eu prosperava no Japão. E o que ele falou de engrandecer meu nome, eu fui conhecida assim, quando em Curitiba, meu testemunho de vida, de mudança de vida, passou em todas as nações, né, através de um canal da Igreja Mundial. Então, aquilo que o Senhor prometeu, cumpriu, né, e engrandecer esse nome, ser uma bênção. Então, foi mais ou menos isso. A promessa dele se cumpriu. Mas depois que Deus fez tudo e eu, na verdade, não foi por causa de Deus, foi mais por falta de administração, de falta de experiência mesmo. Mas o que Deus tinha preparado para mim era bem maior. Muitas promessas que ele tinha me dado, eu atrasei as promessas de se cumprir na minha vida, né? Por descabeçada, eu era desajuizada. Enfim, sabe aquela pessoa, né, que gastava mais do que ganha? Porque é muito caro viver de aparência. E eu queria sempre viver de aparência não, mas de mostrar assim, olha o que Deus faz, sabe? Eu achava assim que era difícil você chamar alguém para a igreja com um carro simples ou com uma vida detonada, uma vida financeira detonada. Eu achava difícil. Agora, quando eu tinha carrão, era fácil. As pessoas mesmo se convidavam para ir comigo, porque elas queriam ter aquela mudança de vida. Então, era muito mais fácil. Então, eu achava que eu sempre ia prosperar, que eu não precisava me preocupar, que eu realmente vivia pela fé, porque eu tinha despesas altas, né? Como eu falei, viver de aparência, comprar casas com assim, sem saber se eu ia conseguir quitar ou não. Então, era dinheiro que eu jogava pelo ralo, porque eu acabava perdendo, não conseguia honrar com meus compromissos e acabava perdendo, e o dinheiro se perdia. Então, era um sarcófago furado. Por mais que eu era fiel dizimista, fiel ofertante, mas Deus repreende o devorador. Mas eu era sem juízo, né? Desajuizada e não escutava a voz de Deus de entesourar para os filhos, né? E tal. Eu sempre vivia naquela febre. Não era fé, era febre, eu falo hoje. Porque eu falava assim: não, no mês que vem Deus vai prover, no outro mês Deus vai prover. E assim eu fui vivendo no Brasil até acontecer tudo que aconteceu, né? Quando aconteceu a pandemia, eu não estava preparada. Em Curitiba, eu fui capa de revista para contar minha história, não foi como modelo, né? No Japão, eu sempre quis ser capa de revista como modelo, e no Brasil, eu realizei esse sonho em Curitiba, mas para contar o meu testemunho de mudança de vida para a elite, para as pessoas mais, né, importantes lá de Curitiba. E, assim, foi algo, assim, que foi Deus mesmo que deu na minha vida. E depois daquilo, da revista que eu fiquei conhecida, que eu fui convidada, né, para ter meus próprios programas de TV. E nos meus programas de TV, eu poderia ter feito eles para lucrar, como as influencers, as blogueiras, né, sair divulgando loja, ó. Assim como a minha amiga fazia, ela tinha um programa de TV, uma hora lá no programa, e cada vez para que ela ia divulgar uma loja, ela cobrava 3.500 de cada loja para fazer a propaganda no programa de TV dela, e pegava 4 lojas em um programa só. Então, em um programa, ela divulgava 4 lojas, então dava para lucrar com isso, mas não, a premissa é para Deus. Tudo que Deus fez, eu sei da onde Deus me tirou, nunca vou esquecer da vida que eu tinha, né, antes de Deus, que eu poderia até não estaria mais aqui. Então, tudo eu dou graças, eu devo a Deus. Então, quando eu tive os programas de TV, era para falar de Deus, eu levava várias pessoas, né, de igrejas para contar testemunho, para pedir ajuda, alguma coisa que eles estavam fazendo, alguma ONG, alguma coisa para beneficiar, né, o povo. Então, é isso que eu fazia no meu programa. E aí, quando eu fui Curitiba, é porque meu marido é curitibano, né? Por isso que a gente foi para lá. Mas quando foi para ir para Rondonópolis, Mato Grosso, cidade quente, esse calor do Japão aqui de 40 graus é fichinha perto de lá, né? Porque lá faz 48. Tá quase igual a China. A China tá fazendo 52 graus, parece que eu vi hoje. É impressionante o calor, né? E aí eu fui pro Mato Grosso, uma cidade assim que eu nunca quis morar, por mais que eu sou natural de Rondonópolis, Mato Grosso, eu não queria morar lá, mas Deus me mandou ir pra lá. Tanto é que ele colocou no coração do meu marido que quis ir pro Mato Grosso. Então, já desde aí foi tudo, quer dizer, desde sempre foi o propósito de Deus. Mas Deus me direcionou pra lá.
E a gente deixou a nossa fábrica funcionando em Curitiba, fomos abrir, né, a filial lá no Mato Grosso. Desde o primeiro mês, já começamos a prosperar, assim, muito, né, pelo primeiro mês. E Deus sempre foi com a gente, assim, na vida financeira. E por isso que eu falo, né, que parece, falando assim, parece que é fácil, mas se a gente não tivesse passado o deserto que eu falei no começo, que a gente passou pelo deserto, pela prova do fogo, para sair mais puro, porque o ouro tem que ser refinado, o diamante bruto tem que ser batido, martelado, esmiuçado. E foi isso que eu fui. Sabe o que é a pessoa chorar, gritar? Eu gritava no terreno da minha casa para Deus me ouvir, mas parecia que o céu era de bronze e Deus não me escutava. E eu passei todas as lutas que vocês imaginarem. Eu não preciso contar aqui muitos detalhes, né? Por ser vergonhoso, mas nem para não expor ninguém. Mas o principal, assim, que muita gente falou: nossa, não sei como você não entrou em depressão, não sei como você não se matou, foi a falência. E a falência não foi por falta de cliente, né? Porque quando a gente estava lá em Rondonópolis, a fábrica estava se tocando sozinha em Curitiba, né? Eu tinha uma pessoa de confiança que tomava conta, estava entrando nas vendas, mas foi antes da pandemia, meu marido entrou em depressão, não sei o motivo, né? Mas ele entrou em depressão, só depois que ele saiu, depois de mais de 2 anos, que ele falou, realmente, eu estava em depressão. E só que Deus sempre guardou a vida dele e guardou o nosso casamento. Porque até o casamento era pra gente ter perdido, né, nessa fase. E ele ficou num vício terrível de um joguinho chamado Free Fire. Ele jogava 18 a 20 horas todo dia. Era todo dia. Então a nossa falência foi devido. Eu tinha feito altos compromissos, que aí depois a gente foi perdendo tudo. Ficamos até de a pé, de Uber, dependendo de carona. Fomos morar de favor. E graças a Deus, né, tinha a casa da minha avó lá em Rondonópolis, Mato Grosso. Só não passamos fome porque eu tinha minha avó e minha mãe para me ajudar. E até mesmo a igreja, né, falava-se que se a gente queria a cesta básica. Mas era assim, uma situação de humilhação. Sabe aquela pessoa que próprio Deus permitiu acontecer, o diabo tocar na vida? Não sei nem se eu posso dizer que foi o diabo, né? Porque eu nunca não dei brecha, não tô falando que eu sou perfeita, mas eu não dei brecha para nada e, na verdade, só estava colhendo o que eu plantei, né? Que foi a má administração, a falta de cabeça, assim, que eu não tive na época da fartura. Porque todo mundo vai passar por vacas gordas e vacas magras. E nas vacas gordas eu não me preparei. Eu achava, assim, que comigo nunca ia acontecer isso, que eu nunca ia voltar a trabalhar em fábrica no Japão, como eu estou trabalhando hoje, né? E para mim não é uma humilhação, eu dou glória a Deus que eu tenho saúde para trabalhar e eu sei, a minha a convicção, a confiança na promessa de Deus é o que não me faz desistir, é o que não me faz desfalecer. Eu fico com os olhos fitados na promessa de Deus, que o que Ele tem para mim, eu não posso nem me comparar com Jó, mas a glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira. Isso serve para todas vocês também, isso, porque se você passar na prova, aí você vai ser aprovado e vai receber a recompensa. Agora, se você passar pela prova e for reprovado, é isso que vai definir a sua obediência ou não em Deus. Se você vai virar as costas para Deus ou não. Então, em todos esses 3 anos que eu tive sozinha, mas graças a Deus que através, né, da minha mãe tá me ajudando, Deus prosperou muito a minha mãe e ela pôde me ajudar, né, nessa época. Mas eu cheguei eu pesei 47 quilos. Vocês querem fazer dieta para emagrecer? É só ficar triste. Você vai emagrecer, porque foi meu caso. Todo mundo falava: você tá doente, você tá doente. Porque eu comia, não deixava de comer, mas eu tava com 47 quilos. Hoje eu tô com 65. Na verdade, eu já engordei uns 7, 8 quilos, né? De tanta felicidade e fartura aqui no Japão. Mas tudo que eu passei nesses 3 anos, por isso que eu falo para vocês, foi para dar valor ao que eu tenho hoje. A minha família, a união, a felicidade, a poucas coisas que antes eu não dava valor. Que às vezes a gente achava autossuficiente, confiava na força do braço, né? Isso que fala. E eu ter vindo aqui no Japão não foi do zero. Foi com 300 mil reais de dívida, 8 milhões de ien. É para confiar só em Deus. É só em Deus, porque aos olhos humanos é impossível. Então eu vejo, eu já visualizo eu dando meu testemunho e muitos falando assim: "Não dá para acreditar, realmente é Deus". Porque tudo que eu passei, as pessoas falavam assim: "Ayumi, eu não sei o que eu faria no seu lugar", porque eu tinha uma vida de luxo, né, muito luxo, vivia de aparência, como eu falei para vocês, gastava muito com futilidade, com estética, com roupa, tudo
por aparência, viver de aparência, né? Que eu falava assim, não, o crente tem que comer do melhor. Todo dia eu comia em restaurante. O crente tem que vestir do melhor. Eu comprava vestido de R$ 2.000 para usar uma vez só e vendia por 300, R$ 200. Eu vendia, né, roupas usadas. E foi graças às minhas roupas que eu comprava escondido do meu marido, que ele brigava comigo, eu deixava escondido para ele não brigar e falava para as lojas assim, ó, tal dia você deposita lá o cheque, para ele não sentir. E foi graças a essas roupas que a gente trouxe dinheiro para o Japão para se manter os primeiros meses, né? Graças às minhas roupas, o meu consumismo. Mas graças não façam isso, tá, gente? Eu não faço mais isso, não, porque é rasgar dinheiro. E Deus não vai ficar abençoando pessoas que com sarcófago furado, né? Como eu disse, tantas coisas que a gente comprou de bens que não terminamos de pagar, que perdemos. Mas graças a Deus não perdemos muito, assim, Deus ainda conseguiu, né? Pela misericórdia dele, ele conseguiu que a gente reavesse, né? Uma parte. Mas então, quando Deus me mandou para o Brasil, ele cumpriu a promessa dele, me prosperou bem mais do que eu prosperei no Japão, por eu ter obedecido a palavra dele. E tá certo que no Mato Grosso a gente perdeu tudo, não foi por falências. Ai, Deus não fechou, secou, não tá mandando cliente, porque sempre os clientes vinham atrás da gente, queria comprar. Veio várias empresas grandes oferecendo sociedade, ofereço tanto, te dou R$ 200.000 para você se levantar, te dou tudo aqui no meu, você larga, abre mão da Tecatruc, fecha a empresa e entra comigo, sabe? Porque eles viam que onde a gente tocava, prosperava. E assim, não é o que você faz, porque Deus está com você, qualquer coisa que você tocar a sua mão prosperará. Até de você estar perto, como a minha mãe foi me ajudar, ela estava perto de mim, hoje ela prospera horrores. E também foi pela obediência, que eu sempre falei, mãe, se ajeita. Ela era há vários anos já com meu padrasto, morava junto como casados, mas não eram casados, então não estava na obediência. Como Deus vai abençoar um casal que não é casado, não é mesmo? Para Deus, a pessoa pode estar morando junto, pode estar fazendo tudo junto, juntando dinheiro junto, mas não é casado. Se você não legalizar na lei do homem ou na igreja perante a Deus, um ou outro, você não está casado. Então não tem como Deus te abençoar. Eu falava isso para minha mãe, e minha mãe cumpriu certinho, obedeceu, casou com meu padrasto, e a partir daí também que ela começou, né, a prosperar na vida financeira e em outras áreas também que estava meio bagunçado. Nem sei se eu poderia ter exposto a minha mãe aqui, mas eu senti de falar isso. É uma pedrinha que você começa. Não é fácil obedecer a Deus. Dói, é muita luta, porque o mundo jaz do maligno. Então, você obedecer a Deus aqui no mundo é dolorido. Mas Jesus prometeu pra gente, né? Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E Jesus tá com a gente, então a gente vai vencer o que for, né? Uma das coisas que aconteceu comigo, quando meu marido estava nessa fase, assim, que a gente faliu, perdeu tudo, ele perdeu o pai dele também pro câncer, então tudo foi assim, uma luta atrás da outra. Meu marido, por eu ficar pegando no pé dele, né, pra ele ser mais de Deus, por tudo que estava acontecendo com a gente, quando eu falava pros meus filhos assim, ó, se você não obedecer a mamãe, eu vou te pôr na escola pública. Eles começavam a chorar, os meus dois mais velhos, que na época tinha 5, 6 anos. Eles achavam que era castigo, mas depois eu coloquei eles na escola pública, eles gostaram mais do que a particular. Eles falaram assim, nossa mãe, tem até comida de graça. E sabe o que o seu filho pedir um McDonald's, um lanche, e você não poder comprar? É assim, terrível, porque dói demais. Até Deus fala, né? Até um pai que dá do melhor pro seu filho, nenhum pai o filho vai pedir pão, o pai vai dar pedra. Quanto mais Deus, quanto mais o que Deus vai dar pra gente. Eu sei que assim como doía em mim, doía mais em Deus. Mas eu tive que passar por isso. Eu tive que passar para dar valor nas coisas, né? Às vezes, eu ficava trabalhando, pensando assim, nossa, em tudo que eu passei, se podia voltar no tempo? Não olha para trás para não ser transformado como estátua de sal, né? Como a mulher de Ló, não olhe para Babilônia, para Sodoma e Gomorra, olha para frente, que o que Deus tem na frente para sua vida é bem melhor, é bem maior do que tudo que você já passou. Olhos não viram, nunca penetrou no coração, ouvidos não ouviram e nunca penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que amam a Deus provam seu amor na obediência, que vem da palavra, né? Obedecer. Então, foi o que eu sempre fiz, obedecer a Deus. E meu testemunho é esse, né? Que Deus me levantou do pó, do monturo. Eu estava praticamente morta na vida, mas até o casamento, assim, era porque eu queria que ele se reagisse. Eu falava, olha seus filhos, a gente tá perecendo, olha eu, a gente tá perdendo tudo. E parecia que meu marido tava
anestesiado. Eu não sei o que passa, porque tinha trabalho para ele fazer, tinha e a gente estava perdendo tudo, era para ter acontecido isso. Hoje eu vejo que era o agir de Deus, né? Não era o diabo, não era. Eu sei que foi tudo, porque hoje, nessa época, quando ele estava viciado, que eu ficava pegando o pé dele para parar de fumar, para fechar todas as brechas, era só essas coisas, né? Eu pegava no pé dele pro bem, porque o homem é o sacerdote da casa, ele é o cabeça, ele que tem que ser o cabeça em tudo. E ele não estava sendo. Então, ele me agredia, sem eu fazer nada, né? Agredia fisicamente, verbalmente. Fui parar na UPA, né? Porque ele quase quebrou aqui, os ossos aqui do pulmão, né? Mas, enfim, foi tudo assim que passou. E eu amo ele incondicionalmente, é o pai dos meus filhos, é o marido que Deus me deu, que até que a morte separe, né? E eu vejo assim que foi tudo o agir do diabo mesmo para me tirar dos caminhos, né? Do propósito que Deus tem para mim. Eu nunca tirei os olhos da promessa que Deus me fez, né? De ser mais do que vencedora. Sou filha de Deus, herdeira e cordeira de Jesus Cristo. E hoje a gente está aqui no Japão. Ainda vou vir contar né, os nossos testemunhos daqui do Japão para vocês. E qualquer coisa que vocês também precisarem, pode contar comigo, pode falar comigo, né? O que eu puder, eu ajudo. Quando a gente passa por certas coisas, também é mais fácil de ajudar o próximo. Assim como no Caixá, na fábrica, né? Conheci várias histórias, várias pessoas, e eu tive mais propriedade para ajudar ou falar certas coisas, porque eu passei. Não foi só de ouvir falar, foi de passar. Então é a experiência diferente, né? E mas ouve quem quer, quem quiser cai no buraco e levanta, né? Porque o fundo do poço, né? O último fundo do poço é só um impulso para você voltar à tona e voltar com tudo. Então, acho que é isso, meu testemunho de vida, né? Eu não falei nada de valores, né, para não expor assim. E eu não ligo de falar valores, o tanto que eu perdi, o tanto que eu devo, o tanto que eu faturava, mas era bastante. Mas Deus vai dar muitas coisas porque Ele conhece a intenção do meu coração. Quantas vezes eu deixei de pagar minha energia para ser fiel a Deus? Quantas vezes eu tirei dos meus filhos para dar para a obra? Porque a obra precisa mais do que a minha família, né? As primícias sempre foi para Deus, assim como Davi, quando ele morava, né? Ele estava lá na mansão dele e falava que, nossa, como a presença de Deus tá numa tenda, ele se inconformava. Assim como Deus conhece meu coração, que sabe que meu coração tá para obra, as primícias sempre vai ser para Deus. Quantas vezes eu já rapelei minha conta para obra? Quando tá tudo ou nada, é para Deus, né? Que você faz as coisas e nada volta vazio. Deus não deve nada para ninguém. Nada que você fizer para Deus, o que você faz para o homem, ele não vai nem lembrar, às vezes não vai nem te agradecer. Mas o que você faz para Deus, ele nunca deve nada. Ele não vai ficar devendo nada. Alguém levantou a mão? Sim, foi eu. Gostaria de falar muito forte, né? Seu testemunho e serve para muitas pessoas, porque eu cheguei numa fase da minha vida que, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu era muito ligada ao trabalho. Eu queria trabalhar para me ganhar dinheiro, trabalhar. E a vida foi passando, os anos foram passando muito rápido, e eu fui ganhando dinheiro, podendo comprar tudo que eu queria, fazer o que eu queria, mas eu senti um vazio em mim. E aí eu parei e falei, gente, mas eu não tô feliz assim. Eu tenho dinheiro, eu posso comprar tudo, mas não é. E aí eu fui entendendo que não é sobre você ter, é sobre você ser em Cristo Jesus. Amém. E isso foi muito edificante para minha vida, seu testemunho, porque às vezes meu marido fala assim, agora eu assim, graças a Deus, eu cheguei num momento que eu falo assim, eu não preciso de ter muito, eu só preciso ter o suficiente para me viver e ser feliz, porque eu sei que quem vive na dependência de Deus não preocupa com amanhã, porque sabe que Deus vai prover. Amém. Porque, igual aquele louvor fala, Deus proverá. Então, assim, hoje eu vivo o hoje. O amanhã eu sei que pertence somente a Deus. E meu marido, às vezes, ele fala assim, mas você não quer trabalhar, você não quer fazer isso. Só que ele ainda não chegou a entender que isso é o propósito de Deus, que Deus está tendo comigo hoje. Porque não adianta nada você ter
e você não ser. Você ter e não estar feliz com você mesma. Viver de aparência, igual você disse. Isso a gente acaba caindo em uma frustração muito grande. Por quê? Porque é muito fácil as pessoas olharem para a gente e falar assim, mas você não tem por que estar triste, você tem dinheiro para comprar, você tem dinheiro para ir onde você quiser, mas não é sobre isso, é muito mais. Viver os planos de Deus são muito melhores. Amém. E eu acredito que como, tipo assim, é muito edificante para muitas acredito para jovens, né, meninas, jovens que pensam que a vida é sobre status, é sobre você ser, você ter, que eu tenho que estar em tal lugar, que eu preciso estar com tal, que eu preciso ser melhor, que eu preciso estar melhor. E não é sobre isso, porque é sobre a nossa essência. E essa essência ela só vem do Espírito Santo. E só o Espírito Santo que nos dá isso, só Jesus Cristo que nos dá isso. Porque a felicidade maior não está em nada, está somente em Cristo Jesus. Amém. E é muito lindo o seu testemunho, assim como edificou a minha vida. Continue contando, porque vai edificar a vida de muitas outras pessoas. Porque às vezes a gente pensa assim, será mesmo que eu estou indo no caminho certo? Porque antes eu ganhava tanto, eu já não estou mais. Será? Mas a gente tem que pensar que o nosso galardão não está aqui, está no céu. A gente tem que buscar as coisas celestiais, não as coisas materiais. Isso aí, elas vêm porque Deus, ele é misericordioso e ele vai nos dando. Mas a nossa preocupação é sobre a salvação. Amém. E foi muito edificante para a minha vida. Que Deus possa continuar te usando Amém. para edificar mais vidas. E acredito que seu testemunho fala com muitas mulheres, igual falou comigo, falou com muitas mulheres que estão aqui hoje, e é de muita valia. E eu agradeço. Amém. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Tinha mais pessoas Oh, levantando. Sim. só complementando, assim, eu tinha duas perguntas para fazer. Tipo uma pergunta, não, assim, base no que você, no seu testemunho, né, que foi muito forte e edificante. Não tirando a palavra, né, o Sim. testemunho também fala, às vezes a pessoa dá mais coisa ao testemunho porque é uma mensagem pregada de vida, né? Uhum. E você, assim, tem um testemunho lindo, que eu creio que nessa manhã Deus usou esse testemunho também para alcançar vidas. E assim, quando você falou que veio para o Brasil e largou tudo, a fama, largou toda aquela forma de viver, né? Eu também tive uma experiência assim, semelhante. Não comparada à que você largou, mas assim, eu não tinha bens, aquela coisa, mas eu larguei tudo para vir para o Rio de Janeiro atender uma promessa. Mas assim, quando a gente chega naquela condição que você perde tudo que você tinha de amigos, né? Você já está longe da família, você tá ali vai viver uma outra realidade, voltar do zero. Então a gente nos assusta, né? Porque você tem filho, você não tem nada Sim. para dar ele para comer, aquela coisa assim assustadora. Mas assim, você pode ver, igual você falou, que todo mundo tem um testemunho para se contar de experiência de vida com o Senhor. Mas quando a gente chega nesse nível que eu creio que você chegou, eu cheguei hoje, você fala, valeu a pena. Com certeza. Valeu a pena obedecer. Por quê? A gente não entende o propósito, a gente questiona, a gente chora, a gente ora, parece que não vai ter resposta, não vai chegar a hora, parece que nunca vai acontecer nada, porque todos os lados se trancam, né? Tipo assim, você vai Sim. ter que correr atrás de outras portas, né? E assim, eu acredito que hoje você olha para trás e fala, valeu a pena. Valeu a pena o perder e ganhar, porque você não perde
você perde financeiro, né? Mas espiritualmente você ganha experiência, Sim. você A ganha matemática de Deus é bagagem. diferente, né? Quando a gente perde é que a gente ganha. Quando a gente tá fraco, é aí que a gente tá forte. É verdade. Eu tenho outra coisa que agora, no momento, eu esqueci que era duas questões que eu ia colocar, mas a outra eu esqueci, depois se eu lembrar eu abro. Mas é muito Pastora, forte. o Oi. que, o que eu acho interessante é que a palavra também ela falou muito forte comigo. Porém, o testemunho falou muito mais. Então, hoje eu pude perceber o quanto o testemunho é importante na vida das pessoas. Entendeu? Porque através desse testemunho, Deus me fez relembrar quantas coisas que eu já vivi. Então, assim como as promessas de Deus, elas não se frustram. Elas não se frustram. Quando a gente ouve um testemunho desse, a gente a gente dá crédito maior para tudo que Deus prometeu. Tá me entendendo? Então, assim, é muito forte isso, é muito bom a gente ouvir testemunho de pessoas que teve e tem uma experiência com Deus, porque nos dá ânimo para prosseguir. E mesmo que a gente às vezes ache assim, mas será que tá certo? Será que vai ser assim mesmo? A gente vai ter, é, porque na palavra fala, né? Tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não vai ser fácil, não, mas a gente tem que prosseguir. Então, assim, foi muito edificante mesmo. Claro que eu não estou desfazendo da palavra, foi muito forte, mas realmente é muito bom que venham pessoas dar o testemunho de vida, porque a gente pode ver que se Deus fez, Deus está fazendo na vida da nossa irmã, ele também fará na nossa. Amém. Então, assim, foi muito edificante mesmo. Olha, assim, eu vou compartilhar porque é uma coisa parecida com a minha. Deixa eu só tirar e levar para cima aqui, peraí. Assim, Ayumi, né? Ayumi, tá certo. Ayumi. Quando você vive uma experiência assim dessa, você fala para as outras pessoas com mais convicção. Jó, ele estava no pior momento dele, mas quando ele falou, eu vivo Deus, porque, tipo assim, quando você está lá na prova, parece que você não consegue ver. Parece que Deus fala com você, parece que a palavra não vai se cumprir. Não é se comparada igual você falou, não se compara a Abraão, Isaac, Jacó, os testemunhos dele. Mas, assim, quando você olha para a nossa realidade hoje, que a gente está vivendo uma situação, vamos dizer que se parece, porque somos co-herdeiros da mesma promessa, mas quando você vive aquela prova, sai da prova e vive a realidade que Deus te falou que você iria viver, né? Você fala assim, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele que me chamou aí, Amém. né? Ele que está mandando eu ir, é sobre a palavra dele. Simão Pedro, ele falou assim, eu vou lançar sobre porque a tua palavra, porque é o Senhor que está mandando. Então, igual, por exemplo, quando Deus te chamou para vir para o Brasil, você não queria, né? Não era a sua vontade, porque você ia desprender das riquezas. Quando o Senhor falou para mim vir para o Rio de Janeiro, eu não queria ir, porque estava no comodismo. Eu tinha amigos, eu tinha ministério, eu tinha as pessoas da qual contava ali, subir, descer do monte, aquela coisa. E quando eu vim para cá, eu me encontrei no nada. Quem vai acreditar em minhas palavras agora? Quem vai acreditar no meu testemunho agora? Então, assim, você começar tudo do zero, perder tudo. Você fala, e agora? Onde eu vou? O que eu vou fazer? Então, assim, é uma coisa meio maluca. Você pensa assim,
será que é verdade? Será que eu não fiz besteira? Né? E aí você vê, tipo assim, que todo mundo acha que é loucura. Você se desprender igual você tinha uma vida plena, né? Tipo, tinha tudo, tinha carro, tinha casa, tinha dinheiro, tinha amigos, né? Congregava. Então, você olhar para trás ou olhar na realidade que você está vivendo e não ver nada, não vê ninguém, não vê situação, não vê nada mudando. Você ora para o seu filho, você ora para a sua família salvar, você ora para o seu esposo salvar e nada. Parece que nada está acontecendo. Mas de repente o Senhor vem e muda toda a trajetória. E Amém. aí você fala assim: olha, esse Deus existe. Esse Deus, de fato, ele não mente. E aí, hoje, para mim, esse testemunho seu, mais uma vez, como a Ana Paula ela diz, ela está com a intenção de vir para o Brasil largando tudo que ela conquistou. Então, mais uma vez, eu falo para a Ana Paula: obedeça. É melhor você obedecer do que sacrificar. E quando você obedece e perde, você ganha, porque você vai ganhar. Você já tem os amigos, mas você vai ganhar mais fortalecidos. Porque quando eles verem o seu testemunho, eles vão apegar no seu testemunho. Se Deus mudou, fez isso. Ela vem, igual a psicóloga falou comigo: você é maluca. Eu não te entendi até agora por que você mudou tanto. Eu saí em 2009 de Itamandiba. 2011 para Belo Horizonte. E 2022 eu vim para o Rio. As pessoas falam: que maluquice, você não cria raízes em lugar nenhum. O que é isso? Que maluca, você tem que criar raízes em algum lugar. Mas quando você é chamado, você não tem para onde correr. É verdade. Tem, você tenta correr, eu tentei voltar para trás. Não tem, você fica acurralado. E quando você tá na vida cômoda, você conhece a Deus só de ouvir falar, é como Jó. E na luta, quando você perde tudo, que você conhece a Deus, falta ver Deus, de tão profundo que é essas orações, essas experiências espirituais. Então, hoje, eu tenho certeza, igual você falou, que muita gente não converteu quando você tinha. Se converte pelo que você conquistou com Deus, né? Então, muitas pessoas elas firmam no testemunho de fé seu, porque você largou as riquezas desse mundo para servir as riquezas celestiais. Amém. Então, você vai ganhar muito mais com isso, porque as almas. Com certeza. Amém. Porque antes era só financeiro, né? Hoje Sim. é tanto financeiro, a de experiência, como espiritual. Amém. Isso mesmo, pastor. Tem mais alguém que queira agradecer pela palavra, pelo testemunho da Yumi, e queira falar para ela que esse testemunho dela mexeu com o seu coração? Eu queria falar algo assim, porque que eu segui a Yumi. Eu vi a Yumi sendo uma mulher tão próspera, gente, vocês não têm noção. Ela comprava umas coisas caríssimas, eu amava olhar o closet de dela, gente. Eu já falei isso para ela é uma mulher elegantérrima, chiquérrima, gente. Mas o que me impressionava é que por onde ela ia, ela não negava o nome de Jesus. Era lindo de ver. Eu falava assim, meu Deus, ela está com pessoas tão importantes, em lugares assim que é muito difícil entrar o evangelho, é um lugar onde é facilmente de se corromper, e eu sempre via a Yumi honrando o nome de Deus, falando de Deus. Até mesmo quando ela foi capa da revista, ela menciona, foi Deus. Quando eu vi ela, no começo da entrevista, ela dizendo, é Deus, o tempo todo ela é Deus, foi Deus, é por Deus, eu sou de Deus.
eu ficava impressionada, porque muitas das vezes, quando o Senhor nos coloca em lugar de destaque, numa posição de autoridade, que tem um pouquinho mais, a pessoa começa a negar o nome do Senhor. Ela nem quer dizer para os grandes, né, o nome do Senhor, ela É se verdade. envergonha. Elas acham que o evangelho é só para os pobres, né? Que é só para os leigos, né? E a Yumi não, gente. Ela é que ela foi muito modesta aqui, gente, mas ela era uma grande empresária. Ela tinha um negócio bem grande, ela era bem próxima, morava em lugares assim, casa com piscina, gente, condomínio de luxo. E ela não negava o nome do Senhor, em nenhum momento ela deixava de mencionar o Senhor. Então, mesmo uma vez eu vi ela mencionando umas lutas que ela estava passando, e até no momento de dor, ela mencionou o nome do Senhor. Ela disse, eu tenho vontade de fazer a obra, e eu pensei, meu Deus, essa mulher deve estar com o coração despedaçado, e está falando para mim que eu quero fazer a obra do Senhor, porque eu vi assim que em nenhum momento ela negava o Senhor na vida dela, e para mim foi uma alegria tão grande quando eu soube que nós somos quase vizinhas, É gente, verdade. nós moramos 5 minutos de carro de distância. Não, e você morava do outro lado do Japão, aí foi um pouco antes de eu vir para cá que você também É, veio. Nossa, é propósito de Deus. é propósito de Deus, e logo nós se vimos. Ela tem uma família linda, umas crianças lindas, ela tem um menininho, gente, que ele é todo um charme para louvar o Senhor, né? A família dela é linda mesmo, ela é uma pessoa linda, ela anda por aqui, eu vejo o testemunho dela falando do Senhor para todo mundo, e que Deus continue assim na sua vida, Yumi. Que Amém. você continue sendo sal, que a igreja aí na sua casa venha prosperar, que vidas sejam alcançadas Amém, em mesmo nome de Jesus. na sua Eu vida, através recebo. da sua família. E eu estou bem feliz, tanto de te conhecer pessoalmente e de ter você aqui também. Amém, eu tô mais feliz ainda. Eu tô mais feliz. Acho que é Edivânia. Tinha levantado a mão. Amém, bom dia. Amada, nossa, eu tô aqui, eu não vou abrir minha câmera, tá? Porque eu cheguei a chorar na mensagem, porque Deus Glória a falou Deus. muito comigo, muito mesmo, né? E tem uma parte lá que você falou assim, talvez eu não esteja expondo a minha mãe. Não é a mesma situação minha hoje. O que acontece? Eu vim de Itamarandiba, eu sei que é uma cidade pequena, mas eu vim para Belo Horizonte sozinha com uma criança de 3 anos, porque Deus colocou no meu coração. E muitas das vezes eu falava assim, Deus, como que eu vou criar o Eric, pai? E aí eu falava assim, Deus, o Senhor é o meu guia, e eu tenho certeza que o Senhor está no controle. E assim, do nada aparecia alguém para olhar o Eric, aparecia a situação, né? E Deus foi sustentando a gente. Quando foi em 2000, na pandemia, eu observei, Deus já foi trabalhando comigo, eu faço comida japonesa, sou uma das melhores aqui da minha região, para a glória de Deus. E assim, eu trabalhava na roça. Eu nem sabia o que era salmão, o que era atum, o que eram esses peixes nobres que eu trabalho hoje, né? Nem sabia falar, eu falava brócolis, nem falava brócolis. E assim, Deus foi trabalhando na minha vida, né? E quando foi na pandemia, Deus já tinha colocado no meu coração para abrir meu próprio negócio. E ele falava comigo assim, eu sei isso porque eu escrevi isso, eu tenho tudo isso escrito de anos atrás, porque eu sempre escrevo às vezes as coisas. E eu escrevia como que ia ser o restaurante, que eu ia começar a trabalhar, arrumar uma casa que tinha uma cozinha separada, e onde ia entrar os motoboys, eu ia fazer entrega, e quem comesse ia indicar o outro. Era desse jeito o meu propósito. E aí eu comecei a trabalhar, como eu sou, graças a Deus, sou ótima profissional, então eu tinha um salário bacana. Eu falei assim, eu não vou trabalhar por conta própria. E aí eu não vou, tá tudo bem. Mesmo que eu arrumei a casa do jeito que eu queria, para poder começar a trabalhar. E aí Deus pegou, não sei o que aconteceu, eu dei uma trombose do nada, uma menina de 29 anos, com a perna normal, com uma trombose na perna. Eu fiquei 6 meses sem poder andar.
E nesse intervalo veio a pandemia, veio uma bagunça toda, eu fiquei recebendo, eu que tinha um salário de quase 5 mil reais, fiquei recebendo 700 reais para sustentar o meu filho, foi muito difícil, mas aí, assim, Deus encaminhou tudo, porque a vizinha, a dona da casa, falou, não, Edvana, pode pagar, quanto você quer pagar de aluguel? Pode? Aí eu falei isso, fiquei com dó, falei, não, vou pagar 400. Aí eu fiquei pagando 400 reais de aluguel e vivendo do restante. Aí eu falei assim, eu arrumei um emprego, o moço me tratou assim muito estranho, mas era Deus provendo essas coisas, porque me deu uma revolta tão grande, porque eu já trabalhava para ele há mais de 3 anos, e só porque eu dei uma trombose, ele achou que eu ia adoecer de novo, que eu não ia conseguir trabalhar e que eu não podia assinar minha carteira, né? Aí eu falei, quem que esse povo pensa que é? Eu vou fazer comida japonesa. Quem quiser um almoço, um jantar, eu vou fazer. E aí eu comecei a divulgar nos meus status, porque eu conversava com todo mundo dentro do ônibus, então eu comecei com 200 seguidores no Instagram, hoje eu tenho 7 para 8 mil seguidores. Eu tinha 200 contatos, eu tenho mais de 4 mil contatos no meu celular, de pessoas, cliente mais fixo. E aí eu comecei com essas 200 pessoas, né? E aí eu falei, quem quiser um almoço, um jantar, eu tô fazendo. E aí eu preparava o pedido, montava na minha bicicleta, corria na casa da pessoa, entregava. Aí, tipo assim, às vezes eu já tava voltando, já mexendo no celular, pegando mais pedido. Aí o pessoal, não, Edvana, a gente vai passar aí pra pegar. E aí, do nada, assim, meu sushi bombou. E aí bombou e eu comecei a me sentir muito sobrecarregada. E eu falei com Deus, eu não quero mais. Dá para outro. Falei, Deus, eu não quero mais. Eu não tô aguentando, eu não quero mais. E aí falei, não vou atender ninguém mais no WhatsApp. Fiquei revoltada e estressada e falei, não quero mais. E aí as portas foram se fechando. E Deus falando comigo, Edvânia, eu tenho um propósito com você no sushi. E aí as portas foram se fechando, ninguém mais queria comprar comigo, assim. Só que na hora que eu tinha que pagar o aluguel, aparecia aí. Você não tem noção. Tipo assim, eu tinha que pagar o aluguel hoje, aí aparecia lá um cliente e comprava 500 reais de uma vez. Aí aparecia outro, comprava. Você entende? Então, tipo assim, aí Deus provia. Deus me deixou no limite, mas não me deixou faltar nada. Por quê? Porque eu estava recusando e dizendo que eu não queria. E aí eu falei com Deus assim, Deus, o que o Senhor quer de mim então? Então eu vou sair daqui. E o Senhor me mostra. Aí ele falou para mim assim, vai para a pracinha, Edvânia. Aí eu fui para a pracinha, fiquei sentada ali. Hoje eu tô aqui na pracinha. Fiquei sentada ali e fiquei olhando. Mas qual dessas lojas que o Senhor vai me dar? Aí fiquei olhando assim. Aí do nada eu vi aqui. Aí eu vi uma moça saindo, eu fui lá conversar com ela. E a moça falou comigo assim, acho que ali tá para alugar. Quando eu vim aqui, eu conversei com a moça, era só uma garagem. Quando eu entrei, o Espírito Santo falou comigo, é aqui. Então, assim, Deus, ele tem me abençoado, mas no limite. Por que no limite? Eu ainda não sou casada. Você entende? Então, às vezes eu sinto essa legalidade que o inimigo tem, ou não é o inimigo, né? Porque essa legalidade, porque eu não, é como se as brechas estivessem abertas. Edvânia, você é dizimista? Sou. Tem alguém precisando de uma ajuda? Você ajuda? Ajudo. Tudo que o Senhor fala, o Senhor, se for para o Senhor me dar, para mim achar que é meu, não me dê. Né? Então eu falo para Deus, Deus tira tudo de mim, menos a tua presença. Então eu sei que às vezes eu falo, igual você falou, chama Deus para ser seu sócio. Falo, Senhor, esse sushi é do Senhor. É do Senhor. Envia os clientes hoje. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual a promoção que o Senhor quer que eu faça hoje? Tem coisas no meu cardápio que eu nem sigo o preço de tabela. Eu falo porque eu sou orientada. Edvânia, lança isso hoje. Eu vou lá e lanço e dá certo. Só que existe essa legalidade de não casamento. Você entende? Então, assim, na hora que a senhora falou, assim, falou muito no meu coração. E principalmente aquela parte que a senhora disse do seu marido, que ele ficou meio estranho. Porque o Ezequiel, esses dias que a gente marcou a data do casamento, ele tá estranho. Entende? Ele chega do serviço, parece que ele tá cansado, ele quer dormir. Às vezes eu não consigo nem conversar com ele porque ele tá dormindo. Não sei o que tá acontecendo com ele. Então, assim, pode ser, igual a irmã falou, né, que seu marido tava com depressão, né? E duas coisas que falaram bastante comigo, essa questão dele, mas e a questão da sua mãe. Então, assim,
Eu agradeço muito por isso, né? Na próxima terça-feira, em nome de Jesus, né, nós vamos casar no civil e no sábado, em nome de Glória a Jesus, Deus. vai acontecer esta festa, né? Que é diante dos homens, para as pessoas verem, ó, Edivane casou. Edivane, Edivane, fofa, eu quero te eu quero te conhecer. conhecer. Você é de Tamarandiba? Sou assim, sou lá de São Nossa, Geraldo. Nossa, que lindo seu testemunho, muito lindo, muito forte também. E o seu marido, ele tá assim, talvez, porque o inimigo, ele se levanta, mas ele se levanta para ser derrotado, porque o seu casamento já foi decretado por Deus. Então, o inimigo, ele se levanta só para cair. Então, fica tranquila que vai passar esse momento, talvez seja uma ansiedade, e isso aí é porque Deus está no controle de tudo e vai dar tudo certo. E você vai ser muito, muito, muito próspera, porque a sua humildade, só o jeito de você falar assim, uma humildade, gente, que eu vou falar com você. E eu quero comer do seu sushi, se Deus quiser. Amém, pode deixar. Quando passar aqui em Belo Horizonte, dá uma coisa. Olha, tem clientes que vêm aqui, pegam minhas barcas de sushi, gente, para levar para outros estados. Pra vocês terem ideia. Então, tipo assim, já teve vezes de eu estar ali na cozinha assim, Deus, eu queria tanto um prato novo. Vai lá, filha, pega lá X isso. Eu faço uma coxinha de camarão que é sucesso, tá? Receita do céu. Edivânia, vai lá, pega isso, pega o camarão, faz assim, faz assim, faz assim. Não vou contar a receita, tá? Porque é minha. Mas me deu todas as instruções. Irmão, no outro dia eu fiz a coxinha e só vinha gente. Gente, eu quero a coxinha, eu quero a coxinha, eu quero a coxinha. Só que aí tá, eu falei assim, vou fechar o sushi, vou abrir uma fábrica de coxinhas. Mas não é o plano de Deus para mim, entende? Então, tipo assim, É porque o é mistério muito... é curso, Então, é porque muito sushi é interessante isso. caro no Brasil. no Brasil. Então, assim, é muito interessante isso, gente. A gente, igual ela falou, a Ayumi, né? Ela Sim. falou, colocar Deus como seu sócio, falar com Deus, né? Então, assim, quando a gente coloca, não adianta você querer ir para a direita, sendo que ele quer que você vá para a esquerda. Se ele quer que você faça temaki hoje é o dia de vender temaki. Se é o dia de vender hot, é o dia de vender hot. O dia que fala, Edivana, hoje é hot. Eu faço hot, a cidade inteira quer comer hot. A minha irmã que fica comigo na cozinha quase morre de tanto fritar hot. Então, assim, Deus é maravilhoso, gente. Eu não vou falar mais não, tá? Mas é isso. E eu agradeço muito a Deus. Eu chorei. Eu tava com... hoje Glória a eu Deus. falei com Ezequiel. Falei com o Ezequiel assim, ó, você não quer conversar comigo? Então você quer só dormir? Então fica aí sozinho. Eu fui dormir no outro quarto hoje com o meu bebezinho. Mas assim, aí ele saiu de manhã, foi lá olhar o bebê e me olhar assim, aí como ele estava atrasado, ele nem conversou muito comigo, não. Mas é porque eu fiquei estressada, sabe? Dele tá querendo só dormir, ficar só cansado, o que que tá acontecendo, né? Mas muito obrigada a todos aí pela essa palavra maravilhosa. Eu sei que eu vou quebrar essa legalidade do inimigo na minha vida. Eu vou poder dizer que eu não vivo mais no pecado, que eu tenho, né? Uma legalidade diante de Deus. Amém. Eita glória. É forte o mistério aqui, gente. Tem umas mãozinhas levantadas. Tem mais alguém que queira falar? Tem mais alguém, amadas, que vão levantar aí a mão para falar sobre a palavra, sobre o testemunho? O que você entendeu sobre essa palavra? A Agna, pode levantar a mão. Bom dia, Di. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Então, gente, Paz do Senhor Jesus a todos. Tem duas pessoas Di. falando. Espera aí, só um Deus, minuto. a Agna tá falando. Ah, tá, desculpa. tudo bem, Cleusa? A paz do Senhor. Então, eu achei um testemunho maravilhoso, né? Porque não é sobre as lutas, não é sobre
não passar por lutas, né? Porque a gente poderia falar assim: ah, você teve tanto dinheiro, então faltou você estudar matemática financeira, faltou você investir nisso e naquilo. Mas a questão não é sobre isso, é como o apóstolo Paulo falou, né? Eu sei viver no pouco e sei viver no muito. Mas em todas as coisas, né, ele esteve contente, porque é o Senhor e não o dinheiro. Não é amor ao dinheiro e às coisas que a gente pode possuir. É aquilo que a gente tem, é o preço que já foi pago lá na cruz. Então, eu vejo nela uma mulher de valores muito bem estabelecidos e ela pode estar no pouco e no muito, que ela não vai mudar quem ela é. É Amém. uma mulher que já teve lá em cima, é uma mulher que já teve lá embaixo, dentro, né, do parâmetro que a gente diz, o parâmetro terreno, porque no parâmetro celestial ela nunca saiu do lugar dela, ela nunca saiu do topo, ela nunca saiu do alto, porque é Jesus na vida dela. E Aleluia. quando a gente tem os valores bem estabelecidos dentro de nós, e independente se a gente está no alto ou embaixo, a gente não perde a nossa postura e os nossos valores. Então, Jesus ele faz com que a gente nunca abaixe a cabeça, né? E se abaixar porque é natural, nós somos humanos, que seja temporário. Então a gente vê uma mulher que tinha tudo para estar numa depressão, casamento acabado, os filhos também, a família destruída, e nós vemos uma mulher com uma postura assim, cabeça levantada, a coroa na cabeça, recomeçando e com assim uma coragem maravilhosa, com uma força que vem de dentro, né? Então, para mim essa mensagem, o tema central dessa mensagem para mim foi sobre valores bem estabelecidos. E você é linda, tá? Eu tenho Amém. certeza que você Obrigada. é uma bênção na sua família, a sua família está de pé por causa de você, do Senhor na sua vida, e o Senhor vai continuar na sua vida, e a sua obra aqui na terra é grande, e você vai ter a sua bênção financeira, mas não é sobre isso, é sobre você e seus valores, e o Amém. Senhor vai te usar para ganhar almas para Ele, principalmente mulheres, que nós precisamos de mulheres, nós precisamos de referência. E para mim, você é referência na minha vida a partir de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigada pelas palavras. Pessoal, tá tão bom a Yumi, mas como lá no Japão já é noite e aqui no Brasil é manhã, nós estamos começando o dia agora. Eu queria orar pela Yumi e convidar ela mais vezes, se ela sentir Amém. vontade de estar conosco. Foi um prazer tê-la ela aqui na nossa, Prazer né, é no meu. nosso grupo online. Glória a Deus. E eu quero dizer, volte sempre, eu creio que todo mundo quer mais vezes. E assim, a gente vai orar e a gente aqui no Brasil pode continuar, né? Porque Japão já é noite. E aqui eu quero agradecer a Yumi pela oportunidade de conhecer ela, o testemunho dela, a palavra que ela ministrou. Foi tudo maravilhoso. E eu quero orar por você, Ayumi, Amém. em agradecimento a Deus, porque tudo isso é Ele que faz para nos abençoar. Com Né? Eu certeza. tenho certeza que ele preparou esse melhor para nós, esse maná aqui, porque Ele sabia que nós precisávamos de direcionamentos. Né? Dessa forma, com seu testemunho, com a palavra, e que Deus possa continuar te usando na terra como você tem sido bênção na vida de muita gente. Você, Amém. nessa manhã, foi bênção para nossas vidas. Glória a Deus. Senhor Deus amado, Pai, Deus possa abençoar a Yumi, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, porque nós somos ansiosos, nós queremos mais. Mas, Pai, o Senhor sabe o desejo do nosso coração. E eu creio, Pai, que mais vezes o Senhor vai preparar para ela estar aqui. Amém, Jesus. E nós nos alegramos nesta manhã com ela aqui, à noite lá no Japão. Agradecidos ao Pai pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua bondade que nos alcançou. Nós te agradecemos e te louvamos pelas belezas, pelas grandezas do Senhor, Pai.
Fica conosco, continua falando no nosso coração. Abençoa a Yumi, Pai, com porção de bênçãos, sem medidas, recalcadas e sacudidas sobre a vida dela. Que ela, esse testemunho venha, Senhor, ela venha ser encorajada a levar em vários outros lugares, para outras vidas serem alcançadas, Pai. Continue fortalecendo ela, os filhos dela, livrando de toda a perseguição, todo o mal, toda a afronta, todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, conduza ela, Pai, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, que o Senhor possa, meu Pai, o nome do Senhor ser glorificado na vida dela. Em nome de Jesus é o que pedimos e te agradecemos. Ayumi, nós não estamos mandando você embora, mas Eu é vou ver meus como... baby, que acho que uns 2 já devem ter dormido. Então a Mas gente não vai enganar eu tô você aqui aqui, à não. disposição. Eu passei meu Instagram ali também. Se alguém quiser mandar uma mensagem, falar alguma coisa comigo, eu tô à disposição. Deus Sim, eu abençoe creio que todas muita vocês. gente vai te procurar, porque foi bênção demais, seu testemunho é lindo. Glória a Deus. Obrigada. Deus abençoe grandiosamente. Amém. Vocês também, em nome de Jesus. Paz a todos, fiquem com Deus. Pai. Deus abençoe, amada.